sejam muito bem-vindos ao Pode Crescer do mês de maio, uma edição muito especial dedicada ao mês da família e também das mães. Hoje exploraremos o tema O papel da família na formação dos jovens, muito importante, não é mesmo? Temos a honra de receber a Mirela Carla Vieira Uliana, uma experiente educadora com 30 anos de carreira, além de ser professora de língua portuguesa e inglesa. A Mirela é proprietária de um centro cultural anglo-americano, o CCAA, há 15 anos. Como mãe de 3 filhos e avó de 2 netos, ela traz uma perspectiva única sobre o assunto. Estamos falando de Mirela. Muito obrigada, Mirela, por comparecer, por vir aqui conversar conosco. E quem fala 30 anos de carreira não imagina que é uma jovem, né? Muito obrigada, Mirela. Obrigada a vocês pelo convite. E para a gente começar, como sempre, eu trago uma reflexão, né? Que a gente vive numa rotina muito cansativa, uma rotina frenética, onde as nossas maiores preocupações hoje são nossas carreiras, os nossos e-mails, né? Então, para a gente começar, eu queria que você assistisse um vídeo que vai ilustrar mais ou menos um pouquinho do que eu estou falando e depois eu vou te fazer uma perguntinha. Gente, é um vídeo tão simples, Sim. mas assim, que traz tanto significado, né? Então, diante dessa vida tão corrida, como é que a gente pode nos conectar novamente com o que realmente é importante, né? E ter ali um tempo de qualidade com essas pessoas que a gente ama, Mirela? É assim, eu percebo que, vamos colocar na forma educacional, né? O pai, normalmente, assim, hoje em dia nós temos o quê? De manhã, trabalho, cada um na sua escola, os filhos procurando agradar aos pais, nem sempre fazem o que têm vontade. Uau! Né? Começamos de uma forma boa! E principalmente quando vai mostrando a aptidão. Perfeito. E, não, meu filho tem que ser médico, meu filho tem que ser advogado, essa é a profissão do futuro, é assim, essa profissão a qual você vai ganhar dinheiro. E nós vamos perder a essência do que realmente a pergunta seria necessária. O que você quer fazer enquanto, né, o seu sujeito? O que você tem aptidão para fazer? O que você gosta de fazer? Normalmente os pais acabam direcionando os filhos neste sentido. E acabam se tornando, muitas vezes, profissionais praticamente infelizes. Frustrados, Né? E só que, nesse dia a dia louco, o consumismo acaba se tornando a prioridade, né? Esquece do ser para ter. E vamos ter para ser. Então, eu acho que as coisas mudaram. Né? Então, assim, a base está sendo mudada de uma maneira muito ruim, né? Devido a essa busca excessiva em apenas ter alguma coisa para ser visto pela sociedade. Uau! Começamos de uma forma tão...
Exatamente. Impactante, né? Impactante. Muito legal essa reflexão. E agora falando de você também, falando de rotina frenética, né? É. Como é que a Mirella, como mãe, como educadora, como empresária, né? Sim. Como é que você vive? Como é que você Exatamente tira esses isso. momentos? Por muitas vezes, eu acho que eu errei no sentido de achar que o frenesi da busca, do estudo, seria a coisa mais importante. Certo. Né? E por muitas vezes nós não temos uma bula para poder seguir e falar assim, esse aqui é o tempo para o meu filho, esse aqui é o tempo para a minha filha, esse aqui é o tempo para o meu esposo, eu estou fazendo certo porque eu estou seguindo uma receita de bolo, né? Nós não temos. Só que enquanto a gente é jovem, a gente acha que a gente consegue, que nada ruim vai acontecer na nossa vida e que eu trabalhando, eu estudando, eu produzindo, com certeza eu vou chegar lá. Não é de todo errado esse pensamento, mas há uma necessidade de você ter realmente o final de semana para a sua família, de você ter um final de semana para você e ter o esposo, porque eu não sei, mas os casamentos hoje não são duradouros, não é? Devido a essa troca constante, efêmera, né? Vamos dizer assim, porque tudo é muito vago. Então, nada é muito concreto, nada é muito sólido. E aí, os relacionamentos acabam se tornando cada vez menos importante. Vêm os filhos e eles ficam nesse meio todo. Eu estou casada há 32 anos. Daqui um mês e pouquinho, eu completo 33. Me casei muito jovem. Já veio a Daniele logo em seguida do casamento. Ela está com 32 anos. Foi muito difícil, mas eu tinha um suporte muito grande da minha família. É necessário, principalmente assim, eu tenho muito pena de casais que não têm os pais por perto, ou não tem, de repente, uma rede de apoio, ou até mesmo do esposo, né, da moça ter que lutar praticamente sozinha, e nós enfrentamos isso que os dois saem para trabalhar, foi o que aconteceu. O Sérgio saía para viajar e eu ficava sozinha. Eu estudei durante o início do casamento. Então, eu tinha a minha avó, a dona Darcy, que me ajudou, nossa, muito. Praticamente morava comigo para me ajudar a educar a Dani, para ficar com a Dani enquanto eu estava estudando. E por muitas vezes enquanto eu estava trabalhando também, né? Foi bastante difícil no início. É muito árduo, porque eu cheguei a até mesmo frequentar uma vez uma psicóloga, minha amiga, e perguntei para ela, falei, eu estou me sentindo culpada, porque eu acho que eu, enquanto mãe, estou pecando demais. Ela falou assim, pode parar. Não é a quantidade de tempo que você fica, mas a qualidade dele. Então, prioriza uma alimentação dos seus filhos com eles, onde você possa olhar nos olhos, questionar, perguntar, e não seja apenas amiga, mas seja mãe. Porque por muitas vezes nós interpretamos os papéis errados. Isso é perigoso, né? E isso é muito tênue, né? Então, não, eu vou ser o amigão que o meu filho... Não, você tem que ser o amigo que o teu filho não teve, mas ele tem que saber que você é o pai dele também. Você tem que ser a mãe necessária e tem que ser amiga, mas vai ter coisas, mães, que elas não vão falar para você, que elas vão precisar da melhor amiga. Só que ela tem que saber que se algo der errado, o primeiro ombro é seu. Veja bem, Mirella Maga. Um dia seu filho cometerá um erro ou fará uma má escolha e correrá para você ao invés de você. E neste momento você perceberá o imenso valor da parentalidade pacífica, positiva e respeitosa. Isso é muito verdadeiro. Muitas pessoas me conhecem na cidade. Eu tenho 2 filhos. A Dani tem 32, não se casou ainda. Investe na carreira e na parte espiritual hoje, que eu dou graças a Deus, né? E o Renê também tem 29 anos e o Renê já é pai por 2 vezes. E é até estranho, assim, nossa, você vai expor a vida do seu filho aqui. Não é exposto porque
a sociedade em Arapongas, como nós somos moradores aqui, nascidos aqui, né? Então, nós vivenciamos a nossa cidade. O Renê tem 2 filhos, fora do casamento dele. Ele se casou agora em novembro do ano passado. E uma das filhas do Renê é especial, que é a Helena. E quando o Renê foi pai pela primeira vez, ele não tinha absolutamente condições nenhuma financeiras de manter os filhos. Então, quem que teve que ajudá-los? Nós, pais. E com todo o carinho do mundo, e faria e faço de qualquer maneira. É exatamente a parábola do filho pródigo, não é? São escolhas, são momentos que erram, só que nós pais temos a oportunidade de educá-los e não de fazer por ele o que ele deveria fazer como pai, sim, mas de estar ali. Suporte, o suporte. É o filho pródigo, exatamente. Ele errou, o pai, com toda a paciência do mundo, permitiu que ele fosse e retornou. Exato. Né? Mesmo através do orgulho da juventude de hoje, mesmo através da própria juventude achar que não deve procurar o pai e a mãe, mas nós não podemos também ser incisivos e achar que nós temos que comandar a vida do filho. Eu gosto muito de Rubem Alves, de uma única fala que ele diz assim: você quer que a pessoa te ame, dê liberdade a ela. Para que ela precisa ser quem ela é. E você tem que aceitar exatamente como ele é, porque cada um tem um mapa. Perfeito. Não é? Então, eu gosto de amarelo, meu filho não gosta. Não é porque ele não gosta, eu não vou deixar de amá-lo ou deixar de respeitá-lo porque ele não gosta, né? Mas, entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, você tem que direcionar. E livre-arbítrio. Exato. E acreditar que a base que vocês ofereceram foi o suficiente, né? Sim. A gente tem que educar para o mundo. Mas esse mundo está bastante perplexo ultimamente. Mas a gente tem que mostrar que existe mundo. E você tocou num ponto muito importante, que é a questão da individualidade, né? Sim. A questão dessas diferenças. E pensando ali num contexto familiar mesmo. Como é que a gente faz, Mirella, para promover um ambiente que respeite essas diferenças? Porque a gente sempre fala, né? Onde há pessoas, há diferenças, e onde há diferenças, há conflito. E não necessariamente o conflito deve ser entendido como só algo ruim, mas imaginando um conflito familiar mesmo. Como é que a gente pode fazer para respeitar ali essa individualidade, né? Essas diferenças, e resolver o conflito de uma forma mais pacífica? Não vamos dizer que não há gritos, não vamos dizer que não há bateção de porta, não vamos dizer que não tenha limites e que por muitas vezes, há conversas de alto tom de voz. É mentira, é hipocrisia a gente falar que isso não acontece, né? Só aconteceu na tua casa, né, Isabela? Na minha não acontece. Na minha jamais vai acontecer. Nunca vi. Pois é, mas nós temos que respeitar, sim, né? Qual é o papel de um pai e de uma mãe hoje? Direcionar. É direcionar. Né? Mas vai bater a cabeça. A gente sabe que vai bater a cabeça. Vai voltar. Que essa cabeça, a rachadura não seja tão grande. Mas, se for, ele vai ter que aprender com os erros também. Né? E eu sou uma pessoa muito impulsiva. Eu sou uma mulher, assim, extremamente de gênio forte. Então, por inúmeras vezes, eu briguei muito com os meus filhos. Não foi uma nem 2 vezes. Mas isso está errado. Mas é a minha vida. Você vai se machucar, mas eu preciso entender qual é o meu machucado. Os meus olhos. Por muitas vezes, você como pai e mãe, você quer estar lá no lugar do seu filho para que ele não se machuque. Você quer proteger. Só que daí vem o quê? Eu não posso viver a vida dele. É a vida dele, né? E aí tem conflitos com o casal, porque o Sérgio, por muitas vezes, fala, mas você sabe que vai dar errado. Eu falei, você também sabe, mas ele não sabe. E talvez sair dessa posição de saber, né? Porque, como você mesmo... Não, mas você como mesmo disse, a diferença representa exatamente isso. Talvez a minha maneira de funcionar também pode dar certo. Sim. Talvez pode ser um pouquinho mais difícil.
né? Pode ser um pouquinho mais custoso, mas talvez dê certo, né? Sim, E exatamente. encontrar para onde voltar é o que É o necessário. né? É o que eu sempre falo, assim, não adianta você querer salvar alguém se você está sem o Perfeito. oxigênio. Então, primeiro coloque em você. Então, qual é o papel de pai e mãe hoje? Por mais machucado que nós estejamos, por pior que foi a condução ou a situação, não interessa. Você é muito mais maduro que o seu filho. Então, a experiência de vida tem que prevalecer também até mesmo nas suas atitudes. Então, não adianta eu querer comparar o meu filho de 17 anos. Ou entrar na conversa. Ele tem 17 anos, mas você tem 35. Você tem 40. Então, você já passou por isso. Deixa ele gritar, deixa espernear. Ele vai voltar, vai vir conversar. E se ele não vier, vai você, no momento que ele estiver mais calmo. Porque nem sempre, naquela indulgência de você querer resolver, vai ser o momento certo. Você fala, não adianta. Né? Você fala, eu sou uma pessoa de gênio forte. e eu até acho que isso pode ser verdade, mas eu vejo, assim, uma desconstrução mesmo. Sim. Por isso que eu menciono a questão da diferença, né? Essa é a minha essência, mas eu tive que me reconstruir. Bastante. Você parece que amadureceu, entendendo ali, e exatamente olhando para o outro como alguém que vai ser o outro, que ele precisa ser o outro. Isso é muito legal. Tem muita gente que ainda não consegue, né? E eu acho isso muito nobre. E assim, eu vou voltar um pouquinho para trás, porque falamos sobre a questão dos limites e da liberdade. Tem um dado aqui de um psicólogo, olha que interessante, Mirella. Uma das principais causas do aumento dos transtornos mentais é a diminuição das oportunidades para crianças e adolescentes brincarem e se envolverem em outras atividades independentes da supervisão e controle direto dos adultos. Ou seja, o que ele quis dizer, a falta de independência. Eu não sou mãe ainda, mas eu acho que deve ser muito difícil. Então, Mirella, como é que se é possível conciliar essas duas esferas? A esfera da necessidade da liberdade, autonomia para essa criança, né? A gente fala criança porque, né, é onde precisa ser mais assistido. Então, como equilibrar isso entre o precisar da liberdade e, ao mesmo tempo, a questão dos limites? Olha, eu te garanto que a educação dos meus filhos foi muito mais fácil, porque nós não tínhamos a tela que atrapalharia como educadora. Nós tínhamos a televisão e determinados programas com os quais os médicos já haviam pedido para que parassem, por exemplo, permissão de assistir. Mas até então era o quê? Desenhos animados, né? Hoje, os adolescentes, as crianças com 1 ano de idade, e não, eu acho que eu vou até um pouquinho além. Se a mãe está amamentando, ela não está curtindo o filho amamentando. Ela não está curtindo aquele momento único que vai passar muito rápido na vida dela. Porque a amamentação, 6, 7 meses, 1 ano no máximo. Gente, é momentos únicos. São momentos mais preciosos que uma mãe poderia ter. Porque é o momento que ela curte o filho, é o momento que ela curte o desenrolar ali, sabe? Que ela pode cantar para ele, que ela pode acariciar, que é o momento que ela está provendo. Não tem. É o melhor sentimento que tem. Eu amava, literalmente amava amamentar. Sempre falei para minhas noras, para o meu filho, para minha filha, falei, não tem amor maior, não tem doação maior. A mãe está numa tela. Ela está numa tela. Se ela deixa de amamentar o filho na tela, como é que essa criança vai crescer? E ela, mãe e o pai, normalmente querem o quê? Silêncio. Vamos dar a tela para ele. Não tem mais o brincar de pega-pega. Não tem mais o brincar de esconde-esconde com os amigos da rua. Meu Deus, eu sei que está perigoso, mas quantos moram em bairros fechados?
condomínio fechado, ou em prédio que está para deixar com que as crianças brinquem. Gente, por quantas vezes eu curei curativos do Renê, da Daniele, tampão do dedão e curativo do joelho, porque fulano puxou meu cabelo, mas eles estavam brincando? Ó, vai resolver tuas pendências com seus amigos. Hoje nós temos, é tudo online, então é tudo impessoal. E a tela se tornou hoje a tela educadora. E educa o quê? Tudo passageiro. Então nós temos crianças com problemas visuais, temos crianças com transtorno da própria luz do celular, porque não consegue dormir, não dorme devido à luz excessiva do celular. Crianças que não se acalmam porque não escutaram uma música ou não viu o blog de fulano ou ciclano. Os pais não conseguem, por muitas vezes, nesse frenesi que nós começamos o nosso diálogo, ficar com eles e perguntar o que está acontecendo. São tão poucos os que conseguem fazer isso. E aí estão jogando tudo para a escola, como se a escola fosse a parte responsável de educar. Não. Educar é em casa. Ensinar é na escola. Essa é a grande diferença. E nós, gente, não fiquem bravos comigo, mas há uma grande diferença. Nós temos o professor Felipe Neri, da Rede de Educação Cristã, que ele diz que crianças de 0 a 4 anos, ele fala que a criança ela tem que aprender sobre o seu super-herói. Quais são os super-heróis que nós estamos colocando para os nossos bebês aprenderem? Quem deveria ser o primeiro super-herói dele? Quem que deve ser o primeiro super-herói de uma criança? A criança aprende através de histórias. Então, em qual momento... É o lúdico, é através de histórias. Ela ouve história. O desenho animado nada mais que é uma história. Então, que tipo de história você está contando para o teu filho? Qual a história que o teu filho está vivendo? Onde que ele está ouvindo? Quem é o personagem principal dessa história? Ele só vai amar o que ele conhece. Peguei o código. E a criança internaliza tudo, né? Sempre. E ele só vai amar o que conhece. Se ele não conhece o pai e a mãe, ele vai amar como? Ele vai respeitar como? E tudo isso vem um processo. Então, o processo de aprendizagem de escrita pode vir após 4, 5 anos de idade. A criança não precisa aprender a escrever com 3 anos agora. É tudo através do lúdico, através da visão, do olfato. É necessário a criança estar do sentido, estimular, ela só pega no celular. Então, como é que ela vai saber que aquilo é azedo se ela nunca experimentou? Ou se é doce demais? Ou se é salgado demais? A textura? A tela do computador está mostrando tudo. Isso é perigoso. Não é? Então, devido a isso, as escolas estão lotadas de crianças laudadas. Lotada de crianças laudadas. E inúmeras profissões novas acontecendo. Então, o neuro hoje, ele não trabalha só de um transtorno, ele, da parte fisiológica. O neuro hoje, ele trabalha todo o resto, todos os tipos de transtorno, e cada vez aparecendo transtornos uns diferentes do outro. E será que essa criança realmente tem transtorno mesmo? Isso é uma coisa que a gente vê que é algo que já está enraizado ali, é uma cultura que está se criando, não se investiga mais. Né? A história desse sujeito, dessa criança, não se olha para essa família, né? E é exatamente o que nós estamos fazendo aqui hoje, que é olhar para essa família, né? Olhar como um todo, mas também olhar cada um. E você falou uma coisa que muito importante também, que é essa responsabilização da escola como o centro do processo do desenvolvimento, da educação. É um facilitador, é um meio, mas não é só a escola. E aí que entra a questão das atividades extracurriculares, que você comenta. Dentro de cada realidade ali, de cada contexto, como é que você acha que pode ter acesso a isso? O que isso vai mudar? O que isso ajuda? Hoje é necessário, como proprietária do CCIA, nós ofertamos inglês para as crianças a partir dos 3 anos de idade.
Mas como que uma criança com 3 anos de idade vai frequentar uma escola de idiomas? Na realidade, tem até uma outra escola, não aqui de Arapongas, mas em grandes centros. Acho que em Londrina já tem uma, se eu não me engano, chamada Red Balloon. Eles pegam as crianças desde os 0 anos de idade. Meu Deus. Exatamente isso. Por quê? Hoje o idioma ele tem que ser trabalhado de uma forma neurolinguística. O que quer dizer isso? Através de repetições e através, né, repetições visuais, repetições da parte auditiva e da fala. Então, a criança com 3 anos de idade, ela tendo esse mundo diferente de um idioma, de uma nova cultura, ela vai aprender como ela vai aprender a andar. Exato. Sem necessário a tradução. Eu não vou ensinar para ela o que é um substantivo, o que é um verbo. Não, são através das brincadeiras, são através de músicas, são através da parte visual, da parte auditiva, da fala, sem atrapalhar o desenvolvimento da fala da língua nativa dela. Perfeito. Porque ela vai trabalhar os dois de uma forma conjunta. E como as crianças estão induzidas o tempo todo a ficar só dentro de casa, ou com o babá, ou com a avó apenas, que também é muito gostoso, por sinal, a avó faz tudo que um neto quer, né? E, pelo menos eu sou avó, a avó estraga, e a mãe educa. Né? Mas não, brincadeira. Não, entendi. Mas assim, ao invés de ficar só naquele mundo ali das telas, é interessante fazer com que as crianças tenham uma sociabilização de uma forma diferenciada. Então, o extracurricular como o inglês, como a musicalização, sabe? Para que elas possam trabalhar a forma auditiva da música, o estímulo musical, a criatividade, faz com que a criança se torne uma criança mais feliz, vamos dizer assim, né? Ah, mas é muita coisa para criança. Não é, desde que essa criança não fique o tempo todo sem o pai e sem a mãe. Né? E rotina, né? E tem uma rotina de acordar um pouco mais cedo, porque senão, né, Isa? Tem crianças que não gostam de acordar antes do meio-dia, acordam, vão direto tomar um banho, um pouco come e vai direto para a escola. Aí volta. Porque tem crianças que vão para a creche o dia inteiro. E na creche é engraçado que tem rotina. Tudo tem uma rotina. Tudo tem uma rotina. E já começa a criar uma responsabilidade. Para o futuro, né, Mirella? É natural, né? E tem um provérbio africano que vai ilustrar perfeitamente a questão que você comentou ali da educação bilíngue, né? Olha só que interessante. Se você fala com um homem em uma língua que ele entende, isso entra na cabeça dele. Se você fala com ele em sua própria língua, você entra em seu coração. Olha só que legal, né? Mas isso é verdade mesmo, né? Muito bonito, né? E é interessante uma coisa. Se você vai viajar hoje e você falar, não, eu falo inglês fluente, eu falo espanhol fluente. E você vai no aeroporto, está no aeroporto. Passou de um processo do aeroporto para embarque, você está na sala de espera para um voo internacional, por exemplo, você não escuta mais o teu idioma nativo. Você escuta somente pessoas de várias nacionalidades falando um único idioma. Por isso que o inglês é chamado de língua franca. É o único idioma que é falado no mundo inteiro, né? Não interessa qual país, qual você está. Se você está fora dele, um alemão vai falar provavelmente inglês de uma maneira boa ou não, mas vai arriscar. O chinês a mesma coisa, o americano com certeza, o francês, mesmo que ele não goste, né, tem as rixas deles, mas é o inglês que prevalece. Então, é necessário hoje a língua inglesa, porque senão você é considerado, infelizmente, para a rede de negócios, um analfabeto funcional. E já é um diferencial muito grande. E tem pessoas que falam, mas por que eu vou falar o inglês? Para que eu vou estudar inglês se eu moro em Arapongas? Bom, só para que vocês tenham noção, nós trabalhamos com exportação. A nossa cidade é uma das que mais exportam, né? E qual idioma que é trabalhado? Inglês. Com certeza espanhol, mas o inglês é o que prioriza. Really?
Really? Tinha que falar really aqui. Ai, Mirella. E você comentou também da questão ali da maternidade, do contexto familiar, e eu queria muito saber o que você me fala de dicas práticas, tá? Que o pessoal normalmente gosta, né, dessa coisa mais palpável, assim, como que eu aplico isso? Essa questão do celular, independente da idade, mas eu falo num contexto de família, né, da configuração família, eu enquanto adulta, eu enquanto filho, ou o que a gente pode fazer, Mirella, para tentar amenizar, se relacionar? Uma coisa tão fácil, né? Vamos colocar aí, há uns 20 anos atrás, se nós íamos numa festa de 15 anos, nós víamos os adolescentes conversando entre eles, olhando no olho. Hoje você vai na mesma festa de 15 anos, você vê todos os adolescentes com a cara no celular, conversando entre si, mas pelo celular. Na família, não está sendo diferente. Eu já escutei amigas minhas falando assim, se você chama, ninguém te ouve. Se você manda um WhatsApp, venham jantar. Na hora, todo mundo está sentado na mesa. Então, assim, hoje em dia, é impossível você falar, nós não temos que comprar celular para os adolescentes, ou as crianças não... Não, é necessário para os pais saberem até mesmo onde estão, uma forma de segurança e tudo mais. Mas, pelo menos, uma única refeição da vez, do dia, todos na mesa, sem o celular aparente. Isso acho que teria que ser uma regra familiar, sabe? Exato. Não interessa a idade que tenha, não interessa... Não, é o jantar, então, onde o pai, a mãe e todo mundo se encontra, cada um deixa o seu celular lá no seu quarto e fecha. Tenha um momento único, pelo menos um momento no dia, único. Nós não vamos mais deixar de ter as telas. Perfeito. Mas a família tem que proporcionar um único momento. É o mínimo. Para saber... Porque eu conhecia os meus filhos olhando no olho, não pela tela. Eu sabia exatamente quando estava mentindo, quando não estava mentindo, se tinha chorado, se não tinha chorado, se estavam felizes ou tristes, se algo estava acontecendo. E é interessante que só de você olhar, você sabe, você conhece a tua cria, vamos dizer assim. Mas para você conhecer, você tem que estar por perto. Uau! Nos tornamos desconhecidos, né? Perante dentro de casa. Pessoas. Gente, isso é muito grave. Isso é muito sério. E não adianta a gente falar, só acontece isso na casa do vizinho, né? É uma realidade. É uma realidade. Então, Mirella, na sua opinião, qual é o papel dos avós na formação ali dos netos? E como você acha que essa relação ela pode ser benéfica para as crianças? Primeiro, os avós, nós temos que entender que não são os nossos filhos. Que essas crianças têm um pai e têm uma mãe. E que não é você quem vai educá-los. Mas você está ali para dar suporte. Eu sou uma pessoa agraciada, porque eu tenho o Theo, que é filho do Renê com a Cauana, e tenho a Helena, que é filha do Renê, com a Paloma. Pois é, gente. O Renê, na mocidade, foi pai 2 vezes. E as 2 moças, que são minhas noras, né? Que a partir do momento que tiveram relacionamento, vão ser noras a vida toda. Elas são maravilhosas como mães. Eu não posso, em nenhum momento, dizer que elas não educam meus netos ou que elas não fazem de tudo e mais um pouco junto com a possibilidade do Renê na educação dessas crianças. Então, se a Cauana ou o Renê chegar em mim, olha, eu preciso de tal coisa, a qual eu não vou atrapalhar a educação que a Cauana está dando para o Theo, pode ter certeza que eu estarei lá para isso. Foi difícil ter essa maturidade. Concordo, é difícil, é diferente, e ainda mais porque o Theo, né, um menino super saudável, né, educadíssimo, um lorde, ele é um lorde, meu neto é um lorde, gente. Lindo, lindo, lindo. Pior que é verdade.
É um lorde. E é educado pela mãe, Uhum. né? Não mora com o Renê, mas é educado pela mãe, pelos pais da Cauana também, que deram Perfeito, todo o o suporte para suporte. ela. Então, como é que eu posso desagradar ou como é que eu posso não estar errado isso ou aquilo, Uhum. né? Se em algum momento futuro, o Theo como adolescente, tiver alguma dificuldade, a qual eu como avó puder interferir para ajudar, Claro. eu o farei. Mas se eu não puder ajudar, eu não vou atrapalhar, Claro. né? E é uma delícia, né? É a uma mesma coisa com a delícia. Helena, né? Porque a Helena, mesmo por ser especial, todo apoio que a Paloma precisa, eu tenho. Uhum. Eu estou com ela. O Renê está o tempo, né, também ajudando, sempre no que a Helena precisa. E é assim que nós temos que ser. Porque eu me lembro da educação da minha avó, Uhum. muitas vezes ela era muito mais brava do que a minha mãe. Uhum. Porque ela falava, você não pode fazer isso para não desagradar a sua mãe. Mas, na realidade, não era para desagradar a minha mãe. Era o momento certo dela puxar minha orelha. Né? Então, ela é sua mãe. Mas ela não podia falar assim, eu estou mandando. Uhum. Então, Uhum. e minha avó não tinha o primário. Então, a sapiência Claro. de vida dela me fez repensar como ser avó quando eu fui avó. Exato. Né? E a gente só pensa em essas coisas quando você está no papel de avó. Não é assim? E a gente comenta muito, eu vejo ali, né, os avós como uma figura também de suporte, né? Descarrega um pouco, claro, né, não tem comparação, mas é uma delícia, né? É uma outra possibilidade. Como você mesmo menciona, tem muitas coisas que às vezes não se sente tão confortável de falar pro pai ou pra mãe, aí tem a avó que mima, que cuida. Então é pra vida, né? Isso é maravilhoso. Eu pego o Theo toda segunda e quarta para levar para o inglês, né? Aí ele já olha para mim e fala assim, ô vó, hoje nós vamos comer em tal lugar, né? Porque ele sabe que se for com a mãe dele, ela fala, não, Theo, você tem que fazer tal coisa. E se eu não vou atrapalhar, Sim. eu faço. Mas se a mãe fala, não, ele não vai porque ele está comendo muito, alguma coisa assim, eu não vou atrapalhar a educação dela. Isso eu acho que é saber amar. É saber amar e saber o seu lugar. Nós sabemos que muitos avós hoje, eles fazem o papel de pai e mãe. Até mesmo por necessidade. Sim. Né? E não estão errados. E que muitos adolescentes hoje são educados pela avó. Mas entram no conflito. Entram no conflito. Mas a avó é ter amor 10 vezes mais que um filho. Eu já sempre falei para a Dani e para o Renê, vocês me perdoem, amo vocês. Mas se eu ver alguém judiando dos meus netos, ou até mesmo vocês, pode ter certeza que é vocês que vão apanhar. Eu vou proteger os netos, com certeza. Ai, que delícia, né? E agora falando de você também, né? Sim. A gente sabe que você valoriza profundamente a sua fé, né? Sim. E eu queria que você falasse para nós, Mirella, como é que você percebe a espiritualidade? Eu não estou falando de religião, mas a espiritualidade no contexto ali da educação e no papel da família, quanto à formação dessas crianças ou desses jovens, quanto isso implica? Para eu chegar à tua resposta, eu vou falar o porquê da minha fé. Eu fui mãe 3 vezes, a Dani, do Renê e da Heloísa. E a Heloísa, com 2 anos de idade, faleceu de câncer. É a minha última filha. Eu fiquei por uns 7 anos com uma dor no peito infindável e achando que Deus havia me punido por algo que eu tinha feito. E neste momento, eu tive um encontro muito forte com Maria. Eu me emociono, porque ela me resgatou de uma depressão profunda, onde eu só me entregava para o trabalho e achava que eu tinha que produzir para esquecer, ou até mesmo para me punir, para eu entender o porquê de todo aquele processo tão doído. E Nossa Senhora foi me mostrando que através das mãos dela, eu ia me aproximando cada vez mais de Jesus.
que através das orações dela, da intercessão dela, eu fui me aproximando e entendendo e amando e sabendo e conhecendo mais sobre Jesus. Então, para mim, foi exatamente o divisor de águas na minha vida. E eu revi a minha vida toda, dos meus erros, dos meus acertos e os cuidados que eu tive, que tiveram comigo, que provavelmente só Jesus e Maria mesmo, para eu chegar aonde eu cheguei sem destruir meu casamento, porque quando você tem uma perca muito grande, principalmente de uma criança a qual você desejou profundamente ter e simplesmente foi tirada de você, e por quantas crianças que são jogadas Sim. e nada acontece, então vinha muito fortemente a necessidade de ter respostas. E a única resposta que eu tive foi: eu te amava. Você precisava disso para você voltar para mim. Nossa. E como voltar? E como amar depois de uma exortação tão grande assim? De um puxão de orelha, de puxar teu tapete, de colocar lá no fundo. Porque você, a partir do momento que tira Deus como centro, nada você tem. Por mais que você tenha. Nada, nada preenche o amor de Deus na tua vida. Nada preenche aquele vazio que muitas pessoas, por mais que tenham, ainda prevalecem. Nada te preenche mais do que servir a um único Deus, o qual vai te cuidar e te guiar em todos os momentos da tua vida. Por mais difícil que seja a vida, por mais desafios que você tenha, por mais problemas que você tenha. Eu enfrentei já problemas junto com o Sérgio, que pode ter certeza que se nós não estivéssemos afincados na nossa fé, provavelmente nossa família já teria sido destruída. E é o que acontece hoje. Então, na nossa início de conversa, o nosso frenesi de trabalho, nunca vai estar preenchendo, porque você acaba de comprar algo aqui, mas já surgiu outro lá, então você vai querer mais e mais e mais e mais. Que pode ser preenchido E, com coisas terrenas. e não vai acontecer. Então, sem o meu rosário, sem a minha missa, esse momento, essa minha hora é minha. Perfeito. Então, eu não tinha isso. Eu não tinha isso. E foi um processo dolorido, árduo, mas de um cai e levanta constante, porque Deus, ao mesmo tempo que Ele é misericordioso, Ele também é justo. E quando você está fraca na fé, Ele vai te dar um chacoalhão para te mostrar que Ele está aqui. E é necessário que você se entregue. É muito importante, né? Buscar ali esse apoio espiritual, Sim. dentro do contexto de cada um. Mas para suportar mesmo, talvez, né, o peso de tudo isso, né? Sim. E a gente falou de uma coisa difícil, mas agora falando de uma coisa mais aconchegante, eu acredito que você se lembre também. A gente falou muito disso de avó, né? E são memórias que ficam com a gente até o resto das nossas vidas, né? O cheirinho de café, do pão, a casa da avó, aquele aroma, e isso me remete à questão das tradições familiares mesmo, sabe? É algo que foi perdido. Então, assim, esses momentos simples em família, os almoços de domingo, meu Deus, como é precioso, né? São eles que nos conectam, de fato, às nossas raízes, né? E, como eu comentei, são laços que vão ficar com a gente para o resto das nossas vidas. Sim. Então, de novo, como é que a gente pode resgatar essas tradições? Ou até aquelas famílias que não têm essas tradições, como que implementa isso no dia a dia? Aquelas que já tinham, que não sei, né, quais são as suas razões, mas como é que nós podemos trazer isso para o dia a dia de uma forma mais prática? Olha, primeira coisa é você ter uma harmonia e procurar se você tiver algo, tipo assim, entender que cada um pensa de uma maneira. A primeira coisa é o respeito mútuo. Quando se há um respeito mútuo, começa a ter uma convivência diferenciada, né?
E dar valor no pormenor. Para fazer um almoço de domingo, não há necessidade de você ter a melhor carne, de você ter o melhor refrigerante, de você ter a melhor área de lazer. Não há necessidade disso. Vamos juntar a panela? Eu tô com saudade de vocês. Ó, eu fiz tal coisa, traga tal coisa. Então, assim, o Renê se casou. O Renê era o rapaz que dava vida. Eu fiquei deprimida de novembro para cá, porque eu falei, o que vai ser de mim agora? Eu vou cuidar de quem? Aí eu falei, ei, De mim. Cuidado para a solidão também faz parte, né? O ninho vazio faz parte. Aí a Daniele retornou, estava morando em Joinville e voltou para casa. Mas volta e meia, eu ligo, Renê, Júlia, vocês vão fazer alguma coisa? É lógico, eles têm os amigos deles, a Júlia tem a família dela, e eu tenho que respeitar isso, né? E eu não posso estar o tempo todo ali, todo domingo, exigindo que eles estejam na minha casa. Primeiro que eu também acho que eu também tenho que ter minhas particularidades e eles a deles, né? Né? Porque, eu vou sair com os amigos, ok. Mas uma única vez no mês, ou a cada 2 meses, criar uma rotina. Olha, vamos reunir, mãe? Vamos fazer tal coisa? Vamos ficar junto. E aquele momento que estiver junto, estar junto. Sem discussões, né, que se exalteram. Lógico, críticas e opiniões diferenciadas todo mundo tem. Mas o objetivo é outro. Mas o objetivo é reunir, é estar junto, né? É estar junto. Eu me lembro que a minha avó materna só tinha minha mãe, né? E já a avó paterna tinha 12 filhos. Então, não dava para reunir 12 filhos com todos os netos, noras, genro, namorado, noivo, de todo mundo todo domingo. Então, era uma única vez no ano. Então, a festa de Natal era na minha avó. Ia praticamente 200 e poucas pessoas. Ficávamos uma semana ali preparando. Gente, foram para mim inesquecíveis, porque era onde eu tinha o convívio com meus primos, com as minhas primas de fora, com meus tios. E eu nunca mais esqueci. E nós hoje, os primos e tudo mais, a gente conversa, a gente vai na casa um do outro. Sabe? A gente sabe que nós temos parentescos, então é diferente. É diferente. Então é necessário, né? Muitas vezes vocês não têm mais o pai e a mãe, né? Não tem mais um vô e a avó. Então, vai com o tio, vai com a tia. Tem amigos que são padrinhos, tornam alicerces desses amigos. Então, hoje em dia, há uma grande diferença. Às vezes o vô e a avó moram muito longe. Mas, então, pegam pessoas como referência para dentro da tua casa. Não leva qualquer um. Para que essas pessoas de referência sejam sua família. Porque muitas vezes, pessoas de fora são mais famílias que a própria família. E assim, uma coisa que eu não poderia deixar de falar. Na verdade, isso que você falou trouxe assim, para mim especificamente, é uma coisa que está no meu coração. E todos nós temos visto tudo que está acontecendo no mundo, né? É algo que eu não poderia deixar de falar. E a sua fala, Mirella, ela foi assim, perfeita, ela foi colocada, ela foi intencional. E exatamente isso que a Mirella fala, né? Gente, a vida é agora, a gente não sabe o dia de amanhã. E olha a preciosidade do que nós temos hoje. Sim. Eu não tenho mais fulano, eu não tenho mais ciclano, mas e quem está aqui? E quem ficou? É exatamente isso. Né? Faça uma ligação, agende uma visita, a gente não sabe o dia de amanhã. Né? Tem uma frase que o pessoal fala assim, você prefere ter razão ou ser feliz? Né? Se a gente preferir ter razão, a gente vai ficar isolado numa caverna. Exatamente isso. Então, muitas vezes, você vai dormir brigada com o cônjuge porque você quer ter razão. Então, acalma o coração, conversa. Se não dá para conversar naquele momento, mas em outro momento, há uma necessidade de você entrar, né, no convívio de uma maneira mais tranquila. E procurem realmente estar próximo a Jesus. Porque quando você teme a Deus, é mais fácil. É mais fácil de educar, é mais fácil de enfrentar os problemas, é mais fácil de ter bons amigos, tudo é mais fácil.
tudo é mais fácil, por mais difícil que pareça ser. É muito legal. Quem assiste sabe que a gente sempre chega aqui com um tema, né, Mirella? Nós vamos falar de família, da essência da família, e a gente fala de vida. Família não tem como você não falar de vida. Exato. Né? E isso, com certeza, são muitas sementes, né, que são plantadas através de uma simples conversa, né? Então, assim, Mirella, eu queria agradecer imensamente o seu tempo, a sua dedicação, as suas palavras, né, que nos ensinaram tanto hoje. Queria dizer que é um espaço livre, caso você queira deixar algum recado, alguma mensagem, antes da gente dar tchau. Eu não posso deixar de dar um recado para as mães, que esse dia de maio é dedicado a Maria. Até mesmo você que seja, né, não tenha mais a sua mãe junto com você, que você em oração nesse momento possa lembrar da sua mãe, perdoar o que você não perdoou anteriormente, limpar o coração de todas as amarras. E você que está com a sua mãe nesse exato momento, perto de você ou longe de você, que não conversa, vai até ela, pede desculpas, mesmo que você não tenha errado, mas esteja perto da sua mãe. Você que está para ser mãe, aproveite o seu dia e procure ser mãe da melhor maneira que você conseguir ser, que você sabe ser. E sempre aprimorando, sempre se colocando no lugar do seu filho, do seu esposo. E você, mulher, que é mãe de vários que não sejam do seu sangue, parabéns, porque é muito difícil, né? É muito difícil adotar filhos, então parabéns. Parabéns vocês solteiras que gostariam de ser mãe e que um dia vai ser mãe, eu tenho certeza disso. E a todos que estão assistindo, muito obrigada pela audiência. Obrigada a você pelo convite, viu? Muito obrigada mesmo. E que Nossa Senhora proteja nós nesse mês de maio, nesse ano. E que nós possamos, né, estar felizes, estar saudáveis. E que possamos ser mulheres de Deus dentro dos nossos lares e a razão do mundo, né? Muito obrigada, Mirella. Muito obrigada que você que ficou até aqui. Como eu sempre digo, fiquem atentos, vem muita coisa boa por aí. Deixa um comentário, não custa nada, gente. Manda para aquela pessoa que você sabe que vai ser alcançada de alguma forma. Curte e se inscreve no canal, porque isso ajuda muito a gente, tá bom? Então eu vejo vocês no mês que vem. Tchau, tchau. Tchau.